Olá pessoal, Edu Tagliaro aqui com vocês e finalmente o dia chegou. Depois de muita expectativa, a Nvidia com o seu CEO Jensen Huang na sua cozinha, assim como ele fez quando ele falou sobre a arquitetura Ampere em maio, ele não somente revelou a RTX 3080, mas também revelou a RTX 3070 e também uma placa que, nas palavras dele, seria a nova Titan, a RTX 3090. Então assim, o evento da Nvidia começou tratando de como que a tecnologia da Nvidia está auxiliando no combate a essa doença que está por aí, não se pode falar o nome. E principalmente vem auxiliando através do Folding Home. Vou deixar aqui para vocês. Que basicamente o que se trata o Folding Home? É você deixar, é um software que você deixa rodando no seu computador, que quando o seu computador está ocioso, ele permite que os recursos do seu computador sejam utilizados para processamento de dados, enfim, investigação da doença. Foi abordado também que alguns jogos terão suporte ao Ray Tracing e ao DLSS, como Fortnite. Outra coisa que foi mencionada, e muito interessante, são os novos monitores G-Sync de 360 Hz que a Nvidia vem desenvolvendo em parceria com a ASUS, com a Alienware, entre outras. Só que aqui tem um detalhe. Na demonstração que estavam falando sobre esses monitores de 360 Hz, ficou aquele ar assim, que você tem que pegar esse seu monitor de 144 Hz, que você comprou, mas que ainda não chegou, ou seja, ele está vindo no caminhãozinho. Quando ele chegar, você pega, nem desembala ele, joga direto na lixeira. Despacha ele, porque não presta. Bom, e se usa um monitor de 60 Hz, então, esquece, pode jogar na lixeira. Por sinal, podem jogar na lixeira aqui de casa, não vou ficar bravo. Falando ainda das tecnologias, foi falado também sobre a Nvidia Reflex. Do que se trata a tecnologia Nvidia Reflex? É uma tecnologia que ela analisa toda a latência existente no sistema, então através de inteligência artificial, assim dizendo, ela faz uma espécie de previsão dos seus movimentos, por exemplo, durante um jogo, o que promete uma melhora de 50% na latência, uma redução de 50% na latência do sistema. Outro aspecto abordado é que com as novas placas, o streaming será aprimorado através do app NVIDIA Broadcast, que permite que, através da IA, que recursos como remoção de ruídos do ambiente, onde quer que você esteja, você está ali falando no microfone e tem aquele ruído, sei lá, alguém gritando do lado, perto, que esse ruído consiga ser anulado, e além de permitir que você consiga adicionar, um fundo, ou colocar aquele efeito desfocado atrás de você. E detalhe, isso acompanha também a questão de movimento de cabeça, se chama isso? Acompanhamento dos movimentos de cabeça. Esse é o termo que se chama até nas câmeras. Enfim, permite um melhor foco, uma melhor percepção das expressões faciais. Resumindo, é um conjunto virtual que lhe dá um potencial de como se estivesse num estúdio profissional. Agora, nesse aspecto do NVIDIA Broadcast, uma coisa que me chamou muita atenção é que aparentemente não é necessário recorrer ao famoso pano verde para fazer o efeito de chroma key. Isso aí eu achei muito interessante. Outra coisa que foi apresentada também, que foi mencionada, foi o NVIDIA Omniverse Machinima, que é algo que promete facilitar muito o trabalho de animadores e criadores de jogos. E olha, foi realmente impressionante o que foi mostrado. E realmente eu tenho muita curiosidade de ver na prática isso funcionando, porque os recursos que isso traz
realmente vão auxiliar muito a indústria e eu acho que principalmente os desenvolvedores independentes. Agora, esse é um ponto que a NVIDIA veio batendo muito nessa apresentação. É a questão da inteligência artificial. Em tudo, em qualquer coisa, inteligência artificial na jogada. E, assim, o DLSS, que, para quem não sabe, é o Deep Learning Super Sampling, é algo que veio para ficar. Então não importa o que os haters digam, mesmo que digam que só serve a maquiar defeito. Mas isso veio para ficar. Outra coisa muito interessante mostrada foi o RTX-IO, ou RTX-IO, deixando tudo em inglês. O que se trata? É uma tecnologia que promete acelerar o loading dos jogos, trazendo para a placa de vídeo a responsabilidade de acessar e descomprimir os assets dos jogos. Os assets, só para dar uma explicação rápida, seria, vamos dizer assim, os pacotes que contêm as informações, por exemplo, dos gráficos, dos personagens, coisas assim. O que aliviará muito a carga da CPU, porque a CPU que atualmente é responsável por todo esse processo. Então, isso também vai auxiliar a reduzir o famoso stuttering, ou então aquela situação em que as coisas simplesmente, de repente, brotam na tela, do nada, no meio do cenário. Chegando finalmente nas placas, o carro-chefe da apresentação foi a RTX 3080, trazendo seus 28 bilhões de transistores, 30 shaders teraflops contra 11 da 2080, 58 RT teraflops contra 34 da 2080 e 238 Tensor teraflops contra 89 da 2080. A RTX 3080 é construída no processo de uma litografia de 8 nanômetros, feita pela Samsung. Traz 10 GB de memória VRAM, memória de vídeo, né? Com memórias GDDR6X de 19 gigabits de velocidade. Lembram, num outro vídeo que eu mencionei que a solução térmica para essas placas estavam tirando o sono dos engenheiros das empresas fornecedoras? Pois então, está tudo explicado agora. Porque a refrigeração vai usar um sistema, enfim, que foi nomeado de Dual Axial Flow Through, que promete 55% mais fluxo de ar, ser 3 vezes mais silencioso e 30% mais eficiente. Basicamente, pegando aqui uma placa, vou mostrar até as fotos, mas é como se fosse um cooler à mostra e o outro fechado aqui por dentro. Pelas imagens do fluxo de ar que podemos ver, claramente podemos perceber que os coolers giram em sentidos opostos, onde no cooler da frente o ar é captado e expulso ali pela parte do suporte de fixação, estilo um blower. Seria expulso para essa região aqui. E na parte traseira, o fluxo de ar passa pelo cooler, no caso, ele passa pelo dissipador, melhor dizendo, sendo expulso pelo cooler. O PCB da placa ele é bem compacto, vem com um sistema de controle de tensão de 18 fases. Para efeito de comparação, a 2080 Founders Edition veio com 10 fases. Então, ou seja, nós temos quase o dobro de fases. Com relação à memória GDDR6X, aqui tem uma grande característica com relação à GDDR6 normal. É que ela permite 4 valores por ciclo de clock, contra 2 da GDDR6. Então, tecnicamente, significa que ela tem o dobro da capacidade de transmissão. Palavras do Sr. Jensen, esse é o maior salto de performance de uma geração para outra. Mas eu achei muito curioso, depois de tanto ele falar de desempenho da RTX 3080 perante a RTX 2080, foi essa, no caso a 2080, não aparecer no gráfico.
talvez para não misturar com a 2070 Super. Mas sobre a 2080, a 3080 tem o dobro de performance. Só que do jeito que é mostrado, se vocês observarem bem, parece que é para dar uma ilusão que o parâmetro é a 2080 Super. Não sei se ficou clara essa ideia que eu estou tentando passar para vocês. Digo assim, graficamente, assim, eu falo uma coisa, mas graficamente eu coloco uma outra informação que não é bem de fato o que eu estou falando. Mas meio que acaba ocorrendo uma fusão no subconsciente do público. Sacaram? O preço da RTX 3080 vai ser de $699 e estará disponível a partir do dia 17 de setembro. Na sequência foi mostrada a RTX 3070. E como pode-se ver pelas fotos, ela tem uma solução térmica mais convencional e também, pelas características apresentadas, ela tem um desempenho superior ao da 2080 Ti, com 20 shaders teraflops, 40 RT teraflops e 163 tensor teraflops. Ela vem com 8 GB de VRAM, utiliza memórias GDDR6 e não X como a 3080. E aqui tem um detalhe bem interessante. Se vocês observarem essa foto, a 3070 também já vem com um novo conector de 12 pinos de energia. O preço dela será de $499 e estará disponível em outubro. Um detalhe que foi mencionado na apresentação é que na evolução da arquitetura Pascal para Turing, teve um salto de desempenho, mas que esse salto ele era anulado quando o Ray Tracing era ativado. Ou seja, uma placa Turing com o Ray Tracing ativado teria, claro, isso nas palavras da apresentação, o mesmo desempenho de uma equivalente Pascal com o Ray Tracing desligado. Então, justamente o Ray Tracing, que meio que era uma bandeira da geração 20, quando foi lançada, acabou se tornando o calcanhar de Aquiles. E apesar que assim, ocorreram muitas melhoras, os jogos acabaram evoluindo, os primeiros com Ray Tracing ativados, realmente foram muito até decepcionantes no desempenho, mas depois a coisa deu uma evoluída. Só que a ideia agora é que o ganho de performance seja proporcional com o Ray Tracing ativado. Ou seja, a geração 30 com o Ray Tracing ativado rodará com um FPS mais elevado que a geração 10 sem Ray Tracing. Geração 10? Pois é isso que foi dito na apresentação. Agora, com toda sinceridade, isso é uma coisa meio lógica, né? Porque faria mais sentido se fosse mencionado, fosse citado aqui no gráfico, ou que pelo menos aparecesse a geração 20 no gráfico. Porque, enfim, é uma vitória a ser comemorada que teria mais sentido sobre a geração 20, não sobre a geração 10, né? E, finalmente, temos a RTX 3090, que, por sinal, o Sr. Jensen tirou de dentro do forno. E ele classificou, de certa forma, ela como a New Titan. Com seus 36 shaders teraflops, 69 RT teraflops e 285 tensor teraflops. Ela vem com 24 GB de memória GDDR6X e o preço de $1.499. Esse monstro, ela é caracterizada, foi apresentada como a primeira placa de vídeo gaming 8K do mundo. Sendo capaz de rodar a 60 frames por segundo em 8K
com Ray Tracing ativado e com DLSS. Nas imagens que eles mostram alguns streamers que foram convidados para testar usando uma TV 8K OLED da LG. Mostra todo mundo babando, wow, amazing, outstanding. Mas sinceramente não dá para tirar muitas conclusões. Antes que venha algum fanboy defendendo, Ah, mas você não tem um monitor 8K pra dizer se a imagem é boa, papapá. ok, mas é que nem colocar o Sonic do Mega Drive rodando um upscale a 8K. Assim, ó, resumindo, eu não tive aquele efeito Crysis, se é que vocês me entendem. Agora, uma imagem na apresentação me chamou atenção. Não foi dado destaque, mas eu vou ampliar aqui para vocês por que me chamou a atenção. Observem a diferença de tamanho das placas. Com a RTX 3090 ocupando seus 3 slots, olhem a diferença de tamanho. Agora, mostrando para vocês uma tabela com todas as informações que eu citei anteriormente, talvez venha a pergunta que vocês estejam pensando e que vocês queiram fazer. Afinal, qual é o número desses aqui na tela que é o que importa para comparativo de desempenho das placas e que todo mundo fala? Pois bem, é o Shaders Teraflops, que a 2080 Ti tem 13.4. Agora, sem dúvidas, é o maior pulo de desempenho entre gerações de placas. Claro, levando em conta os lançamentos originais, sem as atualizações meia-vida, leia-se Super. Isso ao menos em teoria. Sinceramente, excetuando esses detalhes, alguns detalhes que eu mencionei, que eu já expliquei, a apresentação ela foi pesada. E eu acho sim que a AMD terá problemas para acompanhar. Porque a pouca informação que se tem, enfim, poucos vazamentos sobre a Big Nave. Errou! E o fato de que a Nvidia antecipou o lançamento em relação à AMD, que em princípio a AMD tinha anunciado o lançamento, e a Nvidia literalmente se atravessou na frente. E aliado a esses detalhes, o fato de que agora que a AMD meio que conquistou, ou até mesmo reconquistou a simpatia do público, e a partir de agora começa a tomar umas posturas mais lucrativas, eu acho muito difícil que ela consiga destronar a Nvidia. Eu sinceramente quero estar errado, até porque eu quero ver o circo pegar fogo. Mas pelo jeito a AMD vai acabar trazendo uma placa acima da RX 5700 XT, mas que não vai chegar no nível da RTX 3080. E a RTX 3090 literalmente já bateu, vamos dizer assim, a Nvidia já bateu na mesa com essa placa, porque pela especificação dela, podemos dizer que ela faz frente a Intel Xe HPG com seu arranjo quádruplo, que teoricamente virá ou viria para 2021, mas por enquanto é lenda, né? Eu realmente não ficaria surpreso caso a AMD consiga tirar um coelho da cartola que a Nvidia já não esteja com algum modelo super engatilhado. Pois não esqueçam que muito se fala nos vazamentos de RTX 3080 e RTX 3070 que elas seriam versões de 20 e 16 GB, respectivamente, além das de 10 e 8 que foram apresentadas. Para os que querem a desgraça da Nvidia, eu lamento, mas tudo leva a crer que não vai ser nessa geração que ela será destronada. Pessoal, uma coisa muito importante. Por favor, não comprem placas de vídeo agora. Segurem.
Acalmem-se, não entrem na euforia, não caiam em papo de youtuber retardado que vai mandar vocês comprarem placa de vídeo porque agora é o momento. Não. Esperem vir os lançamentos, esperem as placas surgirem, a série 30 surgir de fato no mercado. Esperem o lançamento da AMD. Calma, isso tem que chegar de fato nas prateleiras para ver o que de fato vai acontecer com as placas da série 20. Entendeu? Não caiam na bobeira, na ânsia de querer aproveitar uma promoção de 100, 200, 300 reais numa 2070, por exemplo. Não é por aí o negócio. Evitem a tentação, não caiam em armadilhas. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Inscrevam-se no canal, like no vídeo, ativem o sininho e até a próxima!